Sociedade Digital. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Nesta próxima meia hora nós vamos para o mundo dos jogos. Não é? Todo mundo tem em casa um baralho, um jogo de tabuleiro, nem que seja para estar ali num cantinho naquela noite em que a família está reunida ou para lembrar de assim, puxa, estou indo viajar, mas e se chover? E se fizer frio? Qual será meu plano B? Você tem ali na mala, não é, o baralho ou algum jogo favorito. Todo mundo tem um jogo favorito no entorno do qual se reunia com os amigos, com a família na infância e que muitas vezes está guardado na memória. A digitalização do mundo fez com que a gente, de alguma maneira, se distanciasse disso. E aí, quando a gente se reaproxima, que é esse momento que a gente está vivendo agora, isso se torna um grande evento. Mas em priscaseras, não é? Quando ainda fechávamos Guaraná com rolha, quando não havia rede social, nós estávamos ali com os jogos de tabuleiro. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a Mariana Dall'Acqua, que é vice-presidente de marketing da Copag, que é uma marca que talvez muita gente tenha a memória, mas que não está presente ali no dia a dia como label, porque vocês têm vários outros produtos que estão nomeados no mercado, Sim. E não necessariamente como Copag. Então, Mariana, obrigado por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. É um prazer recebê-la. Imagina, o prazer é todo meu. E é tudo a ver com isso mesmo que você disse. Acho que fez uma introdução ótima. A gente fica pensando, né, nessa história da digitalização, como nós nos distanciamos de algumas coisas Sim. que eram muito naturais, que eram muito próximas de nós ali no dia a dia, e a gente foi trocando de meio, foi trocando de tela, né? Sim. Os jogos representam esse fenômeno, né? Sim. A partir do surgimento do videogame, meio que o mundo se dividiu. E aí, hoje, quando a gente salta, se for pensar lá, os primeiros videogames, da maneira como a gente conhece, nós Sim. estamos falando década de 80. Então, tem pouco mais de 30 anos, Sim. quase 40 anos, em que a gente foi se afastando de alguma maneira do board game, que é como essa indústria é conhecida, para viver os jogos eletrônicos. E aí, na década de 2020, um pouco antes, o board game se torna cult. E aí passa a ter uma indústria. Esses dias um amigo está dizendo que tem um cruzeiro especializado Sim. em board game e etc. Que fenômeno é esse? De algo tão banal, né, do dia a dia das pessoas para um objeto de culto ali, para uma ressignificação da indústria. Total. Eu acho que assim, né, quando você fala disso da digitalização, eu acho que é mais do que isso. A gente não foi só para jogar videogame ou jogar na tela. É uma questão toda de rede social. Eu acho que quando a gente está falando de entretenimento... Nossa vida muda. A nossa vida muda, né? A gente, assim, outro dia esqueci o celular em casa, você não vive sem ele, né? E aí eu acho que, na verdade, é uma concorrência com o tempo livre. Porque, assim, se você parar para pensar, quanto de tempo livre você tem num dia, né? É muito pouco. E aí você tem que escolher o que você vai fazer nesse tempo livre. Assim, é imediato você pegar assim, o celular. Às vezes até no trânsito você pega e já começa, né? Quando você vê você tá assim, você não sabe nem o que você tá fazendo e você gasta muito. Mas a gente teve assim, né? Na Europa, principalmente, se joga muito jogo de tabuleiro. E eles acabam falando que é meio também por causa do clima, que é mais frio e que ficou mais dentro de casa. A gente né? O brasileiro muito, né? Pra fora de casa, né? Pra ir pra praia, pra viajar, pra ir na casa de amigo, de socializar muito. A gente tem essa coisa. Happy hour ali no barzinho. O happy hour, essas coisas. Mas eu acho que a pandemia teve uma questão muito importante para essa mudança aqui do mindset brasileiro. Pra você ter uma ideia, a gente bateu todos os recordes de venda de baralho, nem foram dos jogos também. Vendemos muito, mas o baralho a gente bateu o recorde porque, assim, as pessoas estavam em casa, cada um acabou criando a sua bolha, né? Na verdade, assim, né? Acabou trazendo, vou trazer meu pai, vou trazer meu avô. As famílias se reencontraram. Se reencontraram. E o jogo do baralho, ele é muito democrático, né? Então, assim, as pessoas falam também pra mim, mas qual que é o público da Copag? Eu falo do 0 a 100, gente, porque você joga com uma criança pequena, com jovem, adulto, idoso, né, que se joga muito. E aí, ali dentro de casa, você podia jogar jogos que isso não importava, principalmente pra sua performance, né? Porque você pode jogar pôquer, tranca, buraco, com uma criança, com um adulto, e você vai ter o mesmo nível, né? Não é porque você é mais novo, por exemplo, talvez como um jogo digital,
em console. Tem uma barreira ali, né? Tem uma barreira, entendeu? Então eu acho que isso foi muito importante, começou a abrir. Porque os jogos, se você olhar, né, os jogos de tabuleiro hoje aqui no Brasil, são os mesmos, que os tops mais vendidos são os mesmos de quando eu era pequeno, você era pequeno, há décadas. Mas teve essa abertura para os jogos que a gente chama de jogos modernos, que são jogos com mais tática, mais estratégia, que você precisa se dedicar mais para entender, mas que duram mais, faz você pensar mais. Envolve até uma estrutura narrativa, tem um storytelling no jogo. Então é totalmente diferente. E o próprio jogo, né? Você vai pegar a caixa, é bonita, né? As peças, os pinos e tal. E aí começou a abrir lugares, né? Hoje a gente tem bares, a gente tem lugares, né? Luderias que só jogam jogos de tabuleiro, o cruzeiro que você falou, e estão crescendo cada vez mais. E eu acho também porque essa busca que a gente também tem agora mais de estar junto, né? Porque no final das contas a gente também ficou muito solitário. Então eu acho que faz total sentido o momento da pandemia que ajudou a dar essa virada. E aí quando a gente fala sobre Copag, né? Você mencionou a explosão de vendas aí de baralho e tal. Hoje a companhia tem qual core? Hoje o que é o grande eixo de vocês quando a gente está falando em jogos? A gente tem 3 categorias principais. São os próprios baralhos, né? A gente vende muito, ainda é muito relevante. Eu não posso falar para você, a gente teve um decréscimo por causa do digital, não. A gente tem os jogos, né? A gente chama os games, né? A categoria nossa são games que dividem em jogos de cartas e jogos de tabuleiro. E aí a gente tem os Trading Cards Games, que é o TCG, que hoje a gente tem Pokémon e está trazendo um novo que se chama Lorcana pro Brasil. O André Miceli não está conosco aqui ao vivo hoje, mas ele deixou uma pergunta gravada aqui para você. Vamos ouvir? Vamos. Olá, Carlos Aros e amigos da Jovem Pan. Olá, Mariana. Um prazer falar com vocês. A minha primeira pergunta é a seguinte. Temos visto muitos creators influenciando diversas áreas da sociedade. Eu quero entender como essas subculturas que vão sendo criadas numa profusão muito grande influenciam a construção de novos jogos. Como a internet, as redes sociais e todo esse movimento de colaboração muda o jeito de vocês pensarem o que vão levar para o mercado, Mariana? Bom, André, prazer estar aqui, né, e conversar com você aí mesmo longe. É uma boa pergunta essa, né? Eu acho que nós lá na Copag, a gente costuma falar muito sobre comunidades, né? A gente dividiu por comunidades como a gente trabalha. E a gente, de alguma forma, conseguiu encaixar as mecânicas de jogos e o jeito de se jogar, muito como o perfil do consumidor, para essas comunidades. Então, assim, hoje a gente tem uma comunidade só de pôquer, hoje a gente tem uma comunidade só de truco, que é totalmente diferente. A gente tem uma comunidade só dos board games, só do TCG. E eu acho que, assim, o essencial hoje para isso é a comunicação, é o jeito que você se comunica. Então, óbvio que eu não falo da mesma forma que, né, a gente conversou aqui com idosos que jogam jogos tradicionais, da mesma forma que eu converso com um jovem que está jogando Pokémon. É totalmente diferente a forma que eu vou falar com ele, aonde eu vou estar com o meu produto, né? O preço e a parte de redes sociais, então, importantíssima. E eu acho que é importantíssima para todas as comunidades, porque hoje todo mundo está lá, né? Existe todo tipo de micro-influenciador, de influenciador grande, de rede social, as pessoas estão ligadas, elas se unem, estão cada vez mais buscando onde tem a ver com elas. E aí a gente tenta sempre mudar e se comunicar e também ouvir muito. Então, quando você falou também do desenvolvimento, a gente pesquisa muito, a gente vê muita tendência para essas comunidades, a gente sempre está estudando e aí a gente busca tanto entender o que falta, né, qual é o anseio, mas também a gente tenta fazer algumas ligações com licenças que tem a ver, busca no mercado parcerias, collabs que tem a ver, que às vezes é uma pessoa que não está ligada no meu produto, mas às vezes pela marca ou pela licença, ela vai se interessar e aí vai entender um pouco do jogo e vai ver o quanto é divertido. O André tem um complemento dessa pergunta. Tá Diga lá, André. A minha segunda pergunta tem a ver com a primeira. Primeiro, eu quero entender de que maneira as subculturas criadas pelas redes sociais influenciam na criação de novos produtos. Agora, eu quero saber de você, Mariana, de que maneira os mundos físico e digital são integrados nesse contexto. Uma empresa como a de vocês não pode pensar só em jogos digitais, a competição é muito dura nesse território, mas também não dá para pensar
só em jogos físicos, com o risco de perder a relevância. Como vocês estão pensando nessa integração entre o físico e o digital? Essa é uma pergunta boa também, porque quando esse digital, né, principalmente você falou, né, desses últimos, né, 30 anos começou a crescer e ficar mais relevante, a gente teve uma pergunta assim, gente, será que vai acabar o baralho? Ninguém vai mais jogar fisicamente? E aí a gente foi entendendo que, na verdade, é um complemento, né? A gente teve várias iniciativas, a gente já trabalhou com NFT, com realidade aumentada, com tudo que vocês possam imaginar, né, do que a gente possa colocar dentro das cartas. E algumas vezes a gente até fracassou, porque acho que foi um anseio muito assim de estar no digital. A partir do momento que a gente entendeu que o digital precisa complementar o nosso produto e ter a ver, ter a essência com o nosso produto, a gente começou a acertar. Hoje em dia, a gente tem algumas iniciativas. Então, assim, vou te dar um exemplo simples, que todos os nossos produtos têm um QR Code, onde você vai lá e vê todas as regras possíveis que você pode jogar com aquele jogo, por exemplo, ou com aquele baralho. E aí, filmes rápidos, dinâmicos, né? Não é aquela Bíblia, né, para você aprender um jogo que aquilo acaba se tornando muito chato hoje, precisa ser muito mais dinâmico. A gente também tem plataformas, a gente tem uma plataforma que chama Mega Jogos Digital, que tem 4 jogos principais, né, truco, buraco, tranca e paciência. E o que a gente acaba fazendo? A gente, às vezes, faz torneios, a gente faz muito torneio. Pra vocês terem ideia, a gente tem um departamento dentro lá do marketing que chama Organized Play. A gente só faz torneios de todos os tipos de jogos que vocês possam imaginar, desde os jogos infantis, os jogos mais jovens, jogos de baralho, jogos de tabuleiro. E a gente usa as plataformas, às vezes, para você pegar e ampliar. Então, assim, eu quero fazer um campeonato que você atue no Brasil inteiro. A gente faz ele digital, né, faz online. Aí a gente tira os principais, por exemplo, um de cada estado, e acaba fazendo uma final física. E aí a experiência é totalmente diferente. E assim, eu acho que não existe competição. Na verdade, por exemplo, no poker, que você gosta de poker, né, Carlos? A gente fala, as plataformas digitais hoje você treina lá, você joga, você pode jogar mais ao mesmo tempo, você não tem tanto receio de entrar num campeonato, de apostar mais, se testar. E aí quando você vai jogar fisicamente, você treinou bastante, mas é outra experiência. Nunca vai ser igual lá do online. Quando você tá físico, você, principalmente o poker, você lê as pessoas. É um jogo que o físico muda completamente a experiência. Mas todos, eu acho. E assim, eu não tô dizendo que o outro é pior, mas é muito diferente. Sim. Então, a gente sempre tem usado a parte digital de uma forma que complemente o mesmo jogo e eu acho que não tem isso, não é concorrência, é uma coisa só. É interessante isso, né? Porque quando a gente fala sobre a construção de comunidade, essencialmente os jogos criam esse aglutinado de pessoas, né? Que você vai ter o grupo que prefere o jogo A, ou que prefere o jogo B e etc. O ponto é que com a chegada do digital, essas pessoas passaram a perceber que esses pequenos grupos perceberam que eles não estão sozinhos no mundo imenso. Sim. Né? Eles começam a se conectar e essas comunidades, elas passam a crescer. E aí vocês, de fornecedores de um produto, vocês passaram a ser também gestores ou curadores de comunidades. Sim. Vocês mediam as relações entre essas diferentes comunidades. A parceria de vocês com o Mega Jogos, por exemplo, teve como... Eu conheço o Mega Jogos porque minha avó joga buraco. Ah, sério? Então, que legal. A parceria, ela gera um ponto em que vocês ampliam essa comunidade e passam a ser também os maestros dessa orquestração. Isso coloca a empresa hoje num papel diferente. Um papel que vocês não desempenhavam há, sei lá, 2 décadas atrás, talvez. Não. A gente, e até interessante, você sabe que a gente colocou, né, no Mega Jogos o verso das nossas cartas. E essas pessoas, como sua avó, por exemplo, elas ficam extremamente, elas se sentem identificadas, porque é o baralho que ela joga. Então ela se sente até mais confiante, porque tem isso, né? As pessoas falam às vezes pra mim, ai Mariana, por que você não faz um baralho super moderno, colorido? Eu falei, a gente tem tudo isso. Mas o jogador, que é o jogador tradicional, ele quer o nosso baralho que é um 139, que é o básico, o verso, a taça, que é o coringa. É isso aí. E ele faz questão, assim, tem gente que sabe o cheiro do baralho. É isso aí. E até tem uma coisa curiosa que, assim, os versos que são esses tradicionais são versos que não cansam a vista. Porque são pessoas que jogam muito. Você faz uma coisa muito colorida, muito rebuscada... É insuportável. Eu não consigo jogar Uno por muito tempo, por exemplo, por isso. Então, e a gente consegue trazer isso pro digital de alguma forma, entendeu? Então, assim, não tem a coisa antiga, não tem a coisa tradicional. Eu acho que tudo é complemento, né? E quando a gente fala sobre essa questão da marca e desse novo posicionamento, como foi
para vocês esse reposicionamento? Porque o interesse, você mencionou a pandemia como um ponto de corte ali, né? Como um marco. Ele foi orgânico, vocês não foram buscar as pessoas para essa procura. Mas existe uma sustentação desse processo. Sim. Qual é o posicionamento da Copag para uma versão 2025 em que esse hibridismo é muito forte, né? Eu tô no on e no off ali o tempo todo. Eu acho que, assim, a gente se preparou muito para isso, porque, assim, a gente hoje faz parte de um grupo que chama Cartamundi, que é o maior grupo de cartas do mundo, fornece, inclusive, para um monte de empresa e brinquedeira. Então, a gente estava preparado para esse movimento que também estava crescendo lá fora mais rápido que aqui. Então, acho que foi o ideal a gente estar lá no momento certo, com os produtos certos, na hora certa, né? Mas eu acho que tem uma questão também de a gente... na hora que aconteceu tudo isso, a gente também fez todo um novo posicionamento da marca Copag. Então a gente também quis tirar uma coisa de deixar a Copag só como baralho, porque as pessoas tinham muita referência de baralho, e a gente levou muito mais para o entretenimento. Então a gente mudou a marca, mudou, né, a identidade visual, verbal, muito voltado para a diversão e convidando as pessoas para se divertir. Não era muito mais só para jogar, era trazendo, vem se divertir, da forma que você quiser. A gente tem tudo que você precisa, o produto que você precisa, e a gente tem uma questão que você pode estar no online e no físico ao mesmo tempo. Eu fico sempre muito curioso para entender do lado de dentro a questão da cultura da organização. Sim. O que mudou para vocês nesse processo de pensar as outras plataformas? Você falou, a gente levou o manual de instrução dos jogos para um ambiente mais lúdico, né, mais interativo ou simplificado. A própria relação com uma plataforma online de jogos, enfim. Como que é esse processo de quase que de desconstrução para poder construir o novo? Porque, aparentemente, quando a gente olha de fora, poxa, tá muito bem resolvido. Um baralho é um baralho, né? Sim. Eu não preciso de mais nada ali. Sim. Mas tem uma demanda. Vocês precisam, poxa, eu preciso criar conexões. Sim. Como é que foi esse exercício ao longo do tempo, pensando nessas verticais que você colocou e tudo mais? Não, primeiro foi assim, a gente errou muito. A gente foi só colocando e falando, não, precisa de NFT, vamos colocar NFT, vamos precisar de... E a gente falou, o que tem a ver? Não tinha nada a ver, não tinha aderência nenhuma. Vamos entrar no hype, porque todo mundo acho que ficou desesperado, né? Eu acho que não só a gente, mas o nosso era um produto muito tradicional. Mas depois o processo foi entender o que faltava, o que eu não conseguia entregar no físico. E aí eu vou até te falar de uma parceria que a gente está fazendo agora e que vai lançar mês que vem, de um baralho para o Texas Hold'em, que é o poker, junto com a GG Poker, né? Você joga poker, acho que você conhece. O baralho vai vir com um código para você jogar na plataforma grátis, no GG Poker. E aí é isso, as pessoas que eu falei dessa tensão talvez de entrar num jogo, num torneio e apostar, ela vai ter um cheirinho de que é ir lá e jogar um torneio sem pagar nada. E a Copag está patrocinando. Legal. E aí, assim, a GG Poker é minha parceira, né? Então, assim, os dois estão ganhando, que eu também estou trazendo pessoas, às vezes, para eles que eles não têm. Você está abrindo um novo mercado. Então, eu acho que é muito disso, de entender qual é a necessidade, que nem isso das regras, entendeu? Assim, eu tenho 2 filhos, se eu dar para meus filhos aquela regra, né, num papel e tal, eles vão falar, mãe, pelo amor de Deus, né, eu não vou ler isso aqui. Então é isso, é ter aquilo online, aquilo touch, aquilo fácil de você entender, que, né, você explica um jogo em 5 minutos, você não precisa ficar lá meia hora, não, e agora? Mas o que a gente faz, o que a gente não faz? Eu acho que é entender o consumidor, entender as gerações principalmente, né, que foram mudando muito, qual que é a necessidade dela e facilitar a vida dela, e não talvez só trazer o digital porque é legal. O baralho menos, talvez, mas os jogos de tabuleiro, outros, carregam, ou carregavam, não sei, o estigma dessa coisa do nerd, né? Que hoje também ser nerd é legal. É legal, né? É verdade. Na minha época eu senti muito orgulho de ser nerd, então pra mim isso nunca foi um problema. Mas de apresento torneio apresentador para uma tecnologia, então tá tudo certo. Mas havia, de alguma maneira, esse estigma, né? E o baralho sempre foi essa coisa do cara, né, mais descolado e tal. E ele não tem barreira, é o que você falou, é o jogo da família ali e tal. Qual que é, hoje, o desafio de posicionamento desses jogos de tabuleiro? Eles ainda são esse objeto, como eu brinquei lá atrás, é o cool,
puxa, eu tô aqui e tal, é a comunidade, o pessoal do board game e etc. Ou não. Cara, é todo mundo, é a família e é isso aí. Onde tá esse posicionamento? Ou não existe esse desafio? Eu acho que hoje não mais, sabia? Isso já foi rompido? Já foi mais rompido. Eu acho que, assim, tem uma questão das pessoas terem uma dificuldade de talvez querer entender o jogo. Tá. Sabe aquela preguiça de, aprender um jogo? Muito mais do que entender que aquilo é cool ou aquilo é só para aquele segmento, aquele nicho. Eu acho que não. Eu acho que é muito mais de você, da experimentação. Então, assim, o que a gente faz muito, até porque, assim, por exemplo, baralho, se você olhar, né? A caixinha você não consigo explicar nada, o que você tem, né, desse tamanho. Então, assim, é super difícil de comunicar. A gente faz muito aprenda a jogar. Muito torneio. Muito, a gente está em espaços, às vezes as pessoas, né, no meu time falam, Mariana, a gente está com um lugar lá no shopping. Eu falei, não vou fazer no shopping. No shopping as pessoas estão passando rápido, elas vão comprar, elas não querem parar para jogar. Delas. Eu preciso pegar as pessoas do momento livre delas, que elas estão abertas para a experiência. Então elas estão abertas para brincar, para experimentar, sem tempo. Eu vim aqui com meus filhos, vim no parque, por exemplo, vim passar uma tarde aqui, vou andar. Aí eu vou colocar um lugar lá. Vem cá, deixa eu te ensinar um jogo. E aí você coloca a família inteira para jogar junto. E eu acho que, assim, quando você coloca a família para jogar, principalmente nessa questão de tela, né, que hoje isso é um problema para os pais, você acaba comprando todo mundo, né, entre aspas, encantando e falando, gente, olha que legal isso, eu vou querer comprar isso para casa. Porque no limite, hoje, o teu concorrente não é o outro fabricante de jogo, é a Netflix. É o Prime, é o iFood. Esses caras disputam atenção com você. Sim. As outras fabricantes, no mínimo, se unem com você para dizer assim, não, peraí, nós precisamos chamar mais atenção do que esse cara que virou um pop-up no celular do cara. Sim, o grande ativo do nosso tempo, desse momento que a gente vive, é o tempo. É a atenção, Sim. que é cada vez mais escassa. Sim. E o teu produto, ele não demanda outra coisa do consumidor, senão a atenção, senão o tempo, né? Com certeza. Fora que a gente tem uma coisa que eu acho que é muito legal, né? Eu e o Lucas, a gente vai até falando disso aqui, que na verdade, se você pegar um baralho e eu jogar com você, eu posso ficar jogando o dia inteiro com você o mesmo jogo. A gente nunca vai jogar o mesmo jogo. Não. Porque eu vou embaralhar as cartas e é impossível as cartas serem as mesmas. Então a experiência... A menos que seja minha mãe embaralhando. Aí ela tem uma técnica especial para devolver sempre as mesmas cartas para você no jogo. Talvez ela esconda cartas na manga. Eu não sei. Minha mãe é um caso a ser estudado. Jogar buraco com ela é algo que eu definitivamente não faço mais. Mas é isso, porque assim, a experiência sempre vai ser outra. Porque a gente embaralha e eu nunca vou abrir a mesma coisa com você. Né? Então, assim, é muito legal. Então, são muitos jogos. E, assim, as pessoas têm uma questão de memória afetiva com baralho que é muito maluca. Eu trabalho na Copag faz algum tempo. Eu nunca ouvi uma história ruim de pessoas, porque, nossa, minha família perdeu o jogo. Isso nem se tem muito mais. Muito pelo contrário, as pessoas têm uma emoção de falar... Às vezes ela não é nem jogadora. Ela vira e fala, gente, eu lembro da minha infância na casa da minha avó, que o baralho era sagrado, só os adultos mexiam. Depois eu comecei a jogar, na faculdade, que eu comecei a jogar truco. Depois com meus amigos me reuni pôquer. Não, agora eu jogo com meus avós, paciência. Sempre... Ele acompanha a vida. O sítio, a praia, ele acompanha a vida. E com um ponto, né, dos estudos que mostram o quanto alguns jogos estabelecem um processo de desenvolvimento cognitivo. Total. Né? Não tem a ver com azar. Ele tem a ver com a sua capacidade de fazer conta, com a sua capacidade de raciocínio lógico, com a sua capacidade de pensar em cenários diferentes. Sim. Ou seja, há também ali, enquanto você se diverte, um processo de aprimoramento intelectual. Sim. Que, no fim, ele vem premiado com a vitória numa rodada ou com a derrota. Até isso, mas você, de alguma maneira, está ganhando alguma coisa ali. Com certeza. E este é um processo que é diferente de alguns outros tipos de jogos, sobretudo quando a gente leva para o ambiente digital. Eles quase todos carregam algum tipo também de exercício do gênero, mas efetivamente eles não implicam. A gente está agora vivendo essa coisa das apostas online e etc. E essa é a grande discussão. E eu estava nessa discussão há um tempo atrás, em um projeto que eu estava trabalhando, e eu dizia assim, cara, a distinção aqui é muito clara. Onde existe a sorte como elemento crucial e onde existe aqui a capacidade cognitiva de quem joga como diferencial para o resultado. Isso é o que muda tudo. Então, quando a gente fala do baralho, por exemplo,
A gente só tá de um lado, não é sorte que vai determinar se você ganha ou não uma partida de buraco. É a sua capacidade de ler a mesa, de conseguir fazer conta. No fim do dia é isso, né? É isso, não, e é o que eles chamam de jogo de azar ou não, né? O jogo de azar é, por exemplo, uma roleta. Você vai lá, joga a bola. Azar. Sorte, azar. Os jogos de baralho, assim, a maioria, né, de todos os jogos, a questão sorte é muito pequena. E você falando dessa parte cognitiva, assim, é super importante, né? A gente está vendo o crescimento, né, dessa faixa etária mais velha, né, dos idosos, quanto a gente está vivendo melhor, quanto a gente está podendo ter qualidade de vida, né, depois de 60 anos, que aliás hoje, né, é jovem quem tem 60 anos. E existe um estudo, inclusive, que as pessoas que estão vivendo bem, porque existem, né, um grupo aí de idosos que eles têm capacidade, tem 70, 80 anos, têm capacidade cognitiva de 30. E quando você vê os dois maiores fatores para essas pessoas chegarem nisso, são atividade física e estímulo de cognição no cérebro. E o baralho é incrível, né? Porque você falou, estratégia, matemática, probabilidade, é saber perder e ganhar, assim, tem um monte de coisas que faz você estar estimulando a mente. Então ainda tem esse ganho, se divertindo. Olha, então o mais recomendável é que você, depois deste programa, se não está achando o seu baralho, que você compre o seu baralho para poder reunir a família para jogar, porque além de tudo você ainda garante saúde mental lá na frente, sim, não é verdade? Sim. Isso é o mais importante. Mas fantástico essa conversa aqui, porque a gente passa a ver aquilo que está presente na nossa vida por uma outra ótica. E a Copag, aqui defendida, não é, representada pela Mariana Dall'Acqua como parte desse processo na vida das pessoas. A Mariana, que é vice-presidente de marketing da Copag, que esteve aqui comigo. Mariana, infelizmente, sim, esta não é uma partida de pôquer em que nós vamos indefinidamente prorrogar o tempo. Fagner já me avisa que chegamos ao final. Sim. Então quero te agradecer aqui, imagina, pela visita, pelo papo e dizer que está mais que convidada para voltar. Imagina. Até a próxima. Obrigada a você, foi uma delícia. E você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado, o meu convite para que você esteja conosco quando? Sempre, porque nós estamos lá no Panflix, no canal Jovem Pan News no YouTube. Você pode assistir a este e a outros programas por lá. Mas fica o convite, porque os programas inéditos você só acompanha aqui no rádio e na TV, todo final de semana na Jovem Pan. Então a gente se encontra, um grande abraço, até lá, tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.